estar com os irmãos essa noite, para juntos adorar, bendizer e exaltar o nome do Senhor Jesus. São 105 anos de história. E eu tenho certeza que muitos milagres ambulantes, assim como eu, estão presentes aqui nessa história. Que Deus continue abençoando de uma forma poderosa a vida dos irmãos. Hoje aqui, esses 105 anos representados pelo nosso querido pastor Jeremias, que é o pastor atual, que vem dando continuidade à história de tantos que aqui já passaram. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jeremias, a missionária Mônica, dizer que para nós é uma alegria poder estar aqui, e o Senhor cada dia mais bonito, mais elegante, e a irmã Mônica só paquerando de lá para cá. É forte. Deus abençoe, meu pastor. Louvar a Deus pela vida do pastor Abner. Deus abençoe sua vida. Muito feliz em encontrar o senhor aqui. Deus continue abençoando. Leva um abraço para todos os irmãos daquela linda igreja de São Gonçalo do Amado. Tá bom? Em nome de Jesus. Nosso querido pastor Reginaldo, pastor Abner, eu acho que a gente se viu no ano passado lá, né? E esse ano, em Campina Grande, na convenção. Pastor Reginaldo, a última vez que eu vi ele foi em Jucana, né? Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Leve um abraço à linda igreja de São José do Pibu, que ainda não fui, mas um dia eu irei lá, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe meu amigo Elimar Simplício. Aí você já sente o peso, né? Elimar Simplício. Esse nome é nome de rei. Deus continue abençoando a vida do meu amigo, a irmã Mariana que está ali, Natanzinho, pentecostal até o Quintana. Que Deus abençoe, é um milagre, tá bom? Meu amigo, Deus abençoe sua vida, os meninos, poderosamente, tá bom? Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha, irmã Clovis, e ela fica me mandando mensagem aqui no celular. Mas hoje eu mandei umas 3 já para ela, porque hoje ela está mais bonita ainda. Quase que eu perpasso ao segundo sermão. Vou dizer um negócio para ela, pastor. Ensinar os obreiros a preparar o Pentecoste. Tá bom? Aí não ouviu isso. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, que ler a palavra do Senhor, para que depois não interrompa mais aquilo que Deus quer falar conosco. Abraçando o pastor Jeremias, eu abraço a todos os pastores que estão aqui. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Continue enchendo vocês de muita graça, e que esses 105 anos venham mais 100 anos, assim se for aplicado a Deus, em cada campo representado aqui, cada igreja. Que Deus abençoe, tá bom? Meus irmãos, eu quero ter minhas mãos aqui no mês de março. Jesus nos abençoou com o lançamento do nosso primeiro livro, Orando para Sobreviver. O nosso querido pastor ali, enquanto eu dedicava esse presente ao pastor Jeremias, ele disse que o tema é relevante para os dias que estamos vivendo. E Jesus colocou esse tema em nosso coração, orando para sobreviver, a oração como chave para sobrevivência. E algumas certezas que eu tenho, eu vou frisar 2 certezas que eu tenho aqui nesta noite. A primeira, Jesus está voltando. Glória a Deus. Nós não vamos conseguir sobreviver sem uma vida de oração. Tá bom? Em um dos capítulos, é um livro curto, 84 páginas apenas, e nesses, acho que 2 meses, de março para cá, graças a Deus já são 800 cópias vendidas, e eu creio que hoje você vai adquirir o seu, em nome de Jesus, tá bom? Em um dos capítulos, por exemplo, eu cito alguns obstáculos que nos arrancam da oração. Em outro capítulo, eu ensino com textos bíblicos como você vencer esses obstáculos. E assim, tem uma longa leitura rápida, mas muito gratificante acerca de embasamentos da oração. Tem alguns testemunhos
E o jovem me mandou dizendo que em uma semana já leu o livro e que tinha uma vida assim meio lá e meio cá, não tão dedicada a Cristo Jesus. Mas após ler, orando para sobreviver, uma chama se reacendeu, o altar da oração foi restaurado e ele se sente com mais compromisso na obra de Deus. Tá bom? R$30. R$30. Eu vou estar ali na frente da igreja, esperando você. R$30, crédito, débito e Pix. E em último caso, a gente vai fazer o crediário. Tudo no nome de Elimar, em nome de Jesus. Não é certo? Não estou certo? Então, tá bom? Não deixa de repetir. Pastor Jeremias, o nosso querido pastor presidente, pastor Dari Ferreira, eu trago a paz do Senhor. Essa paz se estende a todos os irmãos aqui presentes. Meus irmãos, conforme o pastor Jeremias ensina os irmãos, se na hora da leitura bíblica ele pede para os irmãos ficarem em pé, os irmãos fiquem. Se ele ensina para os irmãos ficar assentados, permaneçam de acordo com o ensinamento do nosso pastor. Mas vamos fazer uma leitura bíblica. Abra sua Bíblia, por gentileza. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo. Irmão, ele ensina pé sem pé. Epístola de Mas aí Paulo ninguém se levantou, a não. Timóteo. Em seu capítulo Vai em pé. apenas o Não, ele se versículo levantou. de número 12. Segunda Epístola de Paulo escrita a Timóteo. Em seu capítulo 1, versículo de número 12, que está escrito assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu vou repetir: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Podemos, curve a sua cabeça. Pai querido e amado, Deus que é santo, fiel e poderoso, é o Senhor que tem todo o poder e autoridade. É o Senhor quem manda no céu e também na terra. E diante do teu poder nesta noite, Pai, eu te peço, se utiliza da minha vida mais uma vez. Salva nesta casa, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades, faz tudo diante a tua vontade, porque tudo, Senhor, é para a honra e a tua glória. Salva, cura e batiza com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero presentear o nosso pastor Jeremias com esse exemplar. Tá bom, meu pastor? Queria a foto. Cadê a foto? A minha. Eu quero agradecer, pastor. Maestro, deixa Deus te usar bem baixinho. Bom, meus irmãos, eu estava entre um compromisso e outro, perguntando a Deus o que ministrar nessa noite. Antes, quando o pastor falou conosco, seria tarde de noite. E ele falou assim para mim, me dando a temática da escola bíblica, e falou que a noite poderia ficar à vontade. Depois ele me retornou e falou que seria somente à noite. E aí, nós começamos a orar a Deus, pedir a Deus uma palavra direcionada para os irmãos que estariam aqui hoje, para juntos adorar a Deus. E esse texto bíblico começou a arder no meu coração. E aí, eu comecei a buscar, a ler novamente, acrescentar mais algumas coisas que o Senhor ia nos permitindo e assim nos dando naquele momento. E Deus falou ao meu coração que
que em 105 anos de história, se tem uma coisa que todos que passaram por aqui fizeram, e aqueles que vão passar e permanecer vão continuar fazendo, é não se envergonhar do Evangelho. E Deus começou a falar ao meu coração. Eu tenho que explicar o texto aos irmãos, e após transmitir uma revelação que Deus tem colocado em meu coração. Quando nós observamos a epístola de Paulo escrita a Timóteo, essa ao qual eu fiz a leitura, é a segunda epístola. Nós precisamos entender que essa epístola de Paulo escrita a Timóteo é a última epístola, ou assim como você queira chamar, a última carta que vai ser escrita por Paulo antes da sua morte. Quando nós observamos Paulo, na segunda carta que está escrevendo ao jovem que mesmo assim era chamado de pastor, Timóteo, nós ficamos observando que estava Paulo preso em Roma. Aquela prisão era a segunda vez que Paulo ficava preso em Roma, mas essa seria a última prisão. Nós costumamos dizer que Paulo estava enfrentando os últimos momentos de vida. Nós costumamos dizer que Paulo estava no corredor da morte. Estando Paulo preso, o ano era 67 depois de Cristo, e estando Paulo preso em Roma, vivendo seus últimos dias de vida, o que nós chamamos de corredor da morte, ele tem a necessidade de escrever a Timóteo. E quando ele está escrevendo agora a segunda carta que ele escreve a Timóteo, nós observamos que, diferente de outras, agora o assunto que seria tratado traz algo além de emocional, também pessoal, de Paulo para com Timóteo. É o próprio Paulo que vai chamar Timóteo de filho. E quando nós observamos, aqui há uma centralidade temática ao porquê que Paulo está escrevendo esta carta a Timóteo. Quando nós buscamos esse tema central dessa carta que Paulo escreve a Timóteo, nós encontramos que Paulo tratava-se com Timóteo acerca da firmeza da fé e a fidelidade ao Evangelho, independentemente dos tempos difíceis. Paulo está passando para Timóteo que vale a pena permanecer fiel a Cristo Jesus, vale a pena manter-se firme na fé e fiel ao Evangelho, independentemente das dificuldades enfrentadas. Mas quando nós observamos em uma ramificação pessoal, a temática de Paulo também se resumia em encorajar a Timóteo a permanecer firme na fé, independentemente das perseguições que surgiriam. Por que há esta necessidade? Quando nós paramos para destacar, nós estamos dentro do aniversário de 105 anos desta igreja, mas também estamos encerrando uma escola bíblica. E quando nós observamos, eu observo que Paulo destaca três coisas dentro do contexto desta carta. A primeira coisa que Paulo chama a atenção é a perseverança no ministério. A segunda coisa, a fidelidade à palavra de Deus. E a terceira coisa, o compromisso com a santidade. Quando nós começamos a observar, nós podemos perceber que Paulo está conectando o seu sofrimento atual. Quando ele escreve a sua última carta, que chamamos de segunda carta a Timóteo, Paulo estava conectando o seu sofrimento atual
algumas coisas, a pregação do Evangelho que ele pregou, ao ensino do Evangelho que ele ensinou. Estando Paulo preso em Roma, o que nós chamamos do corredor da morte, porque nós somos informados que, após escrever essa epístola, a vida de Paulo é tirada de uma forma terrível. Ele é decapitado pelos romanos. Agora, quando nós começamos a tentar entender o que Paulo está passando a Timóteo, nós se perguntamos qual a importância desta carta. O que Paulo está tentando oferecer a Timóteo é um retrato agora do final do seu ministério. Paulo está afirmando algumas coisas antes de morrer. Entendeu Paulo que precisava escrever a Timóteo, porque após a sua morte, agora o ministério de Timóteo se tornaria mais difícil ainda a cada dia. Aí Paulo, agora começando a escrever e tratando sobre a perseverança do ministério, a fidelidade à palavra de Deus e também o compromisso com a santidade. Ciente das dificuldades que Timóteo enfrentaria, Paulo está escrevendo, e dentro dos seus escritos algumas coisas começam a me chamar a atenção. A primeira coisa é quando Paulo está escrevendo e dizendo: e por isso que estou sofrendo como estou. Quando nós paramos para observar, havia uma convicção dentro de Paulo: o sofrimento que eu estou sofrendo não é por outra coisa, mas é por conta do ministério que eu desempenhei, por conta do evangelho que eu preguei. Paulo tem consciência de uma coisa: o que eu estou sofrendo nesses últimos dias. Ele admite que tudo isso é por causa da sua lealdade a Cristo Jesus. O que é que Paulo estava querendo dizer para Timóteo? Mesmo sofrendo, enfrentando o que eu já enfrentei e acabando os dias como acabarei, eu quero te dizer uma coisa, meu filho: não se envergonhe do Evangelho. Quando nós começamos a observar, quando Paulo admite que tudo isso acontece por não quebrar a sua lealdade a Cristo Jesus. Hoje em dia nós estamos vivendo tempos não fáceis e ao mesmo tempo não tão difíceis. Nós sintetizamos dizendo que os dias são difíceis. Eu fiquei observando uma coisa: quando eu cheguei do lado de cada rua, o nosso querido diácono, que está lá fora servindo com tanta excelência, ele precisou ir lá abrir para que eu pudesse estacionar o carro. Eu fico lembrando, às vezes conversando com os anciões, pastor Abdes, bem mais antigo, e eles me dizendo como é a dificuldade para chegar até a igreja, o estacionamento na frente da igreja. Eles dizem: quando tinha 2 ou 3 bicicletas é porque a coisa estava boa. Aí hoje eu fico observando a forma que Deus tem nos abençoado. A marca que você quiser encontrar, talvez não as mais caras, mas em toda marca você encontrará um veículo na rua desta igreja. Então nós temos o costume de classificar que os tempos são difíceis, só que deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem nos abençoado de uma forma poderosa. Não posso dizer que tempos difíceis não temos enfrentado. As perseguições elas têm crescido, as audácias contra a igreja de Cristo Jesus elas têm aumentado. Coisas que ninguém tinha coragem de dizer contra a igreja, hoje já estão dizendo em redes públicas. Mas deixe eu lhe dizer uma coisa: a igreja permanece a mesma, o dono da igreja permanece o mesmo, a palavra de Deus não mudou nada, e o dono da igreja
permanece o mais poderoso de tudo que você imaginar, porque o dono da igreja escreveu Isaías 43:13, dizendo que o dono da igreja tem algumas características, como: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo tinha uma certeza. A certeza de Paulo é: por isso que estou sofrendo como estou. Ele não se achava enganado. Ele sabia o porquê da perseguição, porque estava preso, porque a calúnia se levantou, e sabia que daquela prisão não sairia vivo, e que estava no corredor da morte. Só que a nossa geração, ela está se tornando aos poucos uma geração que, se não tomar cuidado, podemos fracassar. Uma geração que tem medo de qualquer fake news, uma geração que tem medo de qualquer governo, uma geração que, para dizer que não vai se meter na briga, nós temos que vigiar. Só que quando o assunto é em defesa da palavra de Deus, nós temos que se levantar, não podemos ficar calados. Aleluia. Evite qualquer outro tumulto, se resguarde de qualquer outra coisa, mas quando for para defender a palavra, nós temos que se levantar. Custe o que custar. É verdade. Nós temos que se levantar. Outra certeza que Paulo tinha, quando Paulo está dizendo: meu filho, mesmo tudo isso acontecendo, nós não vamos se envergonhar do Evangelho. Outra certeza que ele tinha é acerca da promessa de Jesus. Ele tinha certeza que aquele que Jesus chamou e que estaria realmente seguindo a Cristo como se deve seguir, ele sabia de uma coisa: a promessa era odiar as coisas do mundo. Ele era bem sabedor de uma coisa: que o mundo odiaria os discípulos a partir do momento que os discípulos parassem e dissessem: nós realmente temos que seguir a Cristo Jesus. O que é isso, pregador? Isso é simples. Quando nós tomamos a decisão de verdadeiramente andar na presença de Cristo, nós estamos dizendo: eu vou na contramão do mundo. Isso quer dizer, quando o mundo diz que nos odeia, automaticamente é coisa boa para nós, porque quanto mais o mundo me odiar pela palavra que eu prego, defendo e vivo, porque o importante não é só pregar, dar um bom sermão, a questão é viver e banhar uma modinha dizendo uma coisa que eu achava interessante, até que eu descobri como é que funciona de verdade. Eu tenho que pregar para depois viver, não é? A banda não toca assim. Você só tem moral de pregar se antes viver. Glória. Quantos estão falando de santidade e não sabem nem o que é mais andar em santidade? Glória. Quantos estão se esforçando com os melhores esforços já criados, mas não sabem mais ser fiel à palavra de Deus? Quantos estão exigindo avivamento enquanto a sua vida espiritual está morta? Quantos estão escrevendo sobre oração e não tem mais uma vida de oração?
Eu estou falando de ter uma vida íntegra. Todo aquele que tem uma vida íntegra com Deus. Os bons amigos dele se resumem aqui. Porque lá fora, aqueles que odeiam o Evangelho não querem muita conversa com ele. E nós precisamos ter esta certeza. Só que o que me chama a atenção é que esse Paulo, que está escrevendo ao seu filho Timóteo, a primeira coisa que ele traz no embasamento a Timóteo é: permaneça firme na fé. Tome como exemplo a fé praticada pela sua avó Lloyd, que não era uma fé fingida. Mas quando Paulo começa a detalhar o contexto, o texto da carta, nós começamos a observar uma coisa. Aí eu me perguntei: mas esse Paulo que está com tanta sinceridade, esse Paulo que está com tanta convicção, esse Paulo que está dizendo: eu estou no corredor da morte, mas não me envergonho do Evangelho, outrora não pensava desse jeito. Esse Paulo que está dizendo: Timóteo, se tem uma certeza que eu tenho, meu filho, é que tudo que eu estou passando é por conta do que eu preguei, do que eu ensinei, por causa do meu chamado, por causa da obediência a Cristo. E ele está dizendo: mas tudo isso aconteceu, mas eu não me envergonho do Evangelho. Esse Paulo não pensava assim antes. Quando eu lembro desse Paulo, quando era conhecido, chamado de Saulo, eu lembro de um homem que perseguia. Eu lembro de um homem que tinha todas as artimanhas de Satanás. Eu lembro de um homem que era tão conhecedor da lei que aos 13 anos de idade ele conhecia a lei por completa. E além de conhecer, pastor Abner, ele fazia algo que muitos de nós não faz mais. Muitos dizem: eu conheço a palavra, mas não a pratica. Saulo de Tarso, aos 13 anos de idade, ele conhecia a lei por completa e a praticava nos mínimos detalhes, ao ponto dele amar a Deus e odiar a Cristo Jesus. Oh, que loucura! Nós somos bem ensinados que só há um caminho para chegar ao Pai, através do Filho. Automaticamente, se alguém odeia o Filho, odeia o Pai. Se odeia o Pai, odeia o Filho. Mas ele andava tão com a lei que amava o Pai e odiava o Filho. Eu descobri que aos 14 anos de idade, para completar mais ainda o que ele tinha de tanto conhecimento, ele é jogado aos pés de Gamaliel. E por 6 anos ele crescia, se aperfeiçoava aos pés de Gamaliel. Imagina alguém que tanto já conhecia, agora com tudo isso aperfeiçoado. Quando eu lembro desse Paulo que está dizendo: vão tirar minha própria vida, mas eu não me envergonho do Evangelho, eu lembro que nem sempre foi assim. Eu lembro daquele Saulo de Tarso, lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando os assassinos estão tirando a vida de Estevão, ele estava segurando as capas daqueles que vinham para assassinar. Quando eu lembro desse Paulo com essa total convicção aqui, eu lembro daquele Saulo no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, que começou uma perseguição tão grande que a Bíblia diz que muitos precisaram deixar a cidade de Jerusalém e foram para outras localidades. Mas o texto diz: exceto os discípulos. Enquanto Saulo perseguia, os discípulos pregavam que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltaria para buscar a sua igreja. Eu me lembro de um chamado Filipe. O texto bíblico nos afirma em Atos capítulo 8: enquanto Saulo devastava, perseguia, batia, prendia, Filipe subia e descia a rua. Enquanto alguns estão tentando dar o enterro digno para Estevão, Filipe está pregando e dizendo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Nós estamos, quem sou eu para dizer isso aqui? Eu estou dizendo porque Deus
família. E Jesus resolveu nos pegar, nos apresentar ao Brasil. Mas hoje eu fico vendo, nós estamos buscando mais os holofotes do Evangelho do que pregar o verdadeiro Evangelho a almas que estão aflitas. Ano passado eu estava observando uma coisa. Quantas vezes eu saí de moto para a Cleonice? Quantas vezes eu precisei pegar alternativos, 3, 4 alternativos para chegar na cidade? O ano passado eu comecei a olhar o aplicativo e percebi que só na Azul eu voei 52 vezes. Eu nem olhei na rua nem na Latam, comecei a chorar. E lembrar que há 5 anos atrás, quando eu voava uma vez por ano, eu dava uma ação de graça, de tão emocionado. Só que eu estou chegando aqui no Rio Grande do Sul, olhando para aquelas nuvens lindas, e Jesus falou comigo: tá bom, está ótimo, Jesus. Jesus, eu não sei nem o que te dizer, gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado. Aí de repente Jesus disse: precisa voltar ao primeiro amor. Aí de repente eu pensei: Jesus, o que foi que eu fiz de errado? Aí Jesus começou a dizer a mim: estou com saudade de você nas alas dos hospitais, estou com saudade de você nas cadeias públicas, estou com saudade de você nas evangelizações. Aí eu parei para pensar naquele dia e disse: Senhor, me perdoe, eu só estava pensando no benefício que o Evangelho está me dando e estava esquecendo da melhor parte. Segure a mão de quem está do seu lado, por gentileza. Levante a mão dele para o céu, levante. Isso não é movimento, eu sou assim mesmo. Você precisa me conhecer. Dá uma chacoalhada pentecostal nele e diga: ei, melhor do que os benefícios que o Senhor está nos dando é levar pão para almas que estão gemendo. Nós precisamos despertar. Quem sou eu para dizer isso de tanta experiência aqui junta? Mas Deus me trouxe nesta noite para dizer: nós precisamos despertar. Esse Paulo que tem essa certeza é aquele mesmo que em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Aleluia! ele pega a carta em Damasco e disse: a perseguição hoje é em Damasco. Aquele que disser servir a Cristo e não negar, vamos trazer preso. Só que quando ele estava se aprontando, a carta na mão, Jesus está dizendo: é hoje que a casa caiu para o valente. Eu vou mostrar para o valente que o valente só é valente enquanto o valente dos valentes não chega. Saulo está com a carta na mão indo para Damasco. Jesus já está na porta da cidade dizendo: vem. Hoje quem vai te parar não é outro, sou eu. Quando ele se aproxima, Jesus o para dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Você já viu a expressão duplicada do nome em outras passagens bíblicas, mas quando Jesus está dizendo Saulo, Saulo, ele está querendo dizer alguma coisa. Quando Jesus está dizendo Saulo, Saulo, Jesus está dizendo: eu sei de onde tu vem, eu sei para onde tu vai, eu te conheço, conheço a tua história, sei das tuas intenções. Aí agora Saulo é o valente. A maior vontade do valente é demonstrar sua valentia.
Oh, grande Deus, Porque se tem aleluia. uma coisa que valente gosta de fazer, é demonstrar valentia. Só que aí, hoje em dia, às vezes precisamos de um 5 câmera, um efeitozinho especial, pagar altos valores na televisão, e se acontecer um milagre, já tem que soltar para dar visibilidade. Só que Jesus não é aquele que pode fazer o milagre, ele é o milagre. Aleluia. Jesus não é, ele tem autoridade, ele é a autoridade. Jesus não tem a porta, ele é a porta. Jesus não tem o caminho, ele é o caminho. Jesus não só fala a verdade, ele é a verdade. Jesus não tem poder sobre a vida, ele é a vida. No momento de Saulo, da sua explosão de valentia, olha a resposta dele: quem és tu, Senhor? Não precisou de muita coisa, só em ouvir a voz. Quando a voz do mestre chega, a tempestade se acalma. Quando o mestre fala, os ventos diminuem a velocidade. Quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que tu persegues. Oh, glória. E dura coisa tu fazes. Saulo poderia dizer: sai da frente que está me atrapalhando. Sabe o que foi que Saulo disse? O que tens tu comigo, Senhor? Eu estava entrando na cidade. É Mico Amanahaus, Miquel. Eu estava entrando na cidade e Jesus falou comigo. Jesus disse hoje: não fala somente para a igreja que estará presente, mas fala para a igreja levar uma mensagem nos 4 cantos. Vai ter pessoas de outros lugares. Fala para a igreja levar uma mensagem para casa. Aí eu disse: manda Jesus, que está aqui quem vai falar. Jesus disse: fala para o meu povo que levem uma mensagem para a sua rua, para o seu bairro, para a sua casa, para a comunidade que mora. Diga ao meu povo que pode sair espalhando em toda Nova Cruz que o valente só foi valente até hoje, porque o valente dos valentes está visitando a cidade. Segura a mão do teu irmão mais uma vez, não se canse comigo, eu sou assim mesmo. Levante a mão do teu irmão para o céu, olha para ele e diga: só tem valente na guerra. Enquanto o valente dos valentes não chega, nós estamos em 105 anos na Assembleia de Deus. Nós não viemos aqui para brincar, nós viemos aqui para guerrear. Deus desceu da casa para dizer: não tem macumbeiro, não tem obra contrária, não tem homossexualismo, não tem nada que possa impedir o crescimento desta obra. Levante quem quiser se levantar, levante o espírito do governador, mas deixa eu te dizer uma coisa: essa igreja tem um dono, e o dono não é o pastor Martim Alves, é maior do que o pastor Martim Alves. O dono não é o pastor Abner, nem tampouco o pastor Jeremias. O dono dessa igreja, ele tem uma promessa irreversível a esta igreja. Antipas se levantou, caiu. Herodes Agripa se levantou, caiu. César de Roma se levantou, caiu. Mas o dono desta igreja desceu na casa para dizer: as portas do inferno não vão prevalecer. Eu estou sentindo graça de Deus. Abra sua boca e comece a dar o seu melhor glória. Eu não era para estar mandando você
O Senhor desceu na casa para dizer: enquanto você está me adorando aqui, o Evangelho está transformando lá. Enquanto você está me adorando aqui, o Evangelho está curando lá. Enquanto você está me adorando aqui, o Evangelho está abrindo a porta lá. Enquanto você está me adorando aqui. Esse é o mesmo Paulo que era conhecido como Saulo, mas que Jesus está dizendo: continue sua viagem, só que a sua viagem agora terá outro sentido. O seu desejo era prender e trazer preso aqueles que me adoram, mas agora eu vou me enviar para uma rua chamada direita. E lá na casa de Judas eu vou te permitir ficar 3 dias. E fica por lá. Certo. Isso é apenas a provisão. Não sei se os amados irmãos já entenderam. Antes que a providência chegue, que é definitiva, antes vem a provisão para organizar algumas coisas. 3 dias se passaram. Jesus chamou Ananias e disse: vai na rua direita, lá na casa de Judas tu entra, em um dos cômodos encontrarás o irmão Saulo. O irmão Saulo, ele mesmo, fazendo o quê? Orando e jejuando. Fala para ele que a partir de hoje ele volta a enxergar. A Bíblia diz que caiu nos seus olhos como escamas de peixe. Mas fala para ele que melhor do que enxergar as coisas terrenas é que a partir de hoje ele torna-se cheio do Espírito Santo. Alguém já entendeu ali que levantou a mão? Eu vou repetir porque a senhora levantou a mão aí. Fala para ele que melhor do que enxergar as coisas materiais é tornar-se cheio do Espírito Santo. Fala para ele que a partir de agora ele será cheio do Espírito Santo. Uma coisa é alguém sem o Espírito Santo, outra coisa é alguém tomado pelo Espírito Santo. O Senhor está incendiando esta casa nesta noite e está dizendo: eu desci na casa para te encher, eu desci na casa para te encher. Enquanto eu estou te enchendo aqui, eu estou te dando poder e autoridade. Se você vem buscar poder e autoridade, aproveita e recebe.
perseguidor para ser perseguido. O que está acontecendo aqui agora é Paulo no corredor da morte. Imagina só o que pensava a mente de Paulo. Eu sei que eu persegui, mas tanto que eu fui perseguido, tanto que fui açoitado quando estava preso em Éfeso. E meus últimos dias, esse é o meu galardão. Essa é a minha colheita. Esse é o final que Deus preparou para mim. Isso é o que eu tenho no merecimento. Isso virou ridículo no nosso meio. A gente está igual ao povo do mundo. A gente faz com uma, quer receber com a outra. Imagina eu ou você agora. Não precisa nem nos botar na cadeia, irmão, para que a gente muitas vezes venha mostrar quem somos. Só preciso dormir no trânsito. Tem uma frase que sempre eu coloco no carro: promessa de Deus cumprida, e abaixo eu coloco: opera de Deus que impedirá. Aí um amigo meu disse: não tem muita coragem, e se precisar discutir no trânsito, a frase do teu carro já está te denunciando que tu é crente. Aí tu vai ter que aguentar tudo. Quer conhecer alguém? Quer saber verdadeiramente alguém? É pelas práticas e comportamentos do dia a dia. Eu disse a ele: meu amigo, frase ou não no carro, não tem como se esconder de Deus. Glória a Deus. Eu denunciando com uma frase que eu sou crente ou não, tem como se esconder de Deus, amado? Não tem. Aí eu disse a ele: um dia eu estava no hospital da FAP acompanhando minha saudosa tia, que tinha câncer no esôfago, e precisamos comprar uma sonda para ela. Era bem no meio da pandemia. Eu liguei para uma clínica em Campina Grande que vende esses negócios chamados Shalom, e comecei a fazer o pedido. E agora a moça disse: me deu um ponto de referência. Eu disse: eu estou no hospital da FAP, e como ponto de referência eu ficarei no único telefone público que tem aqui. Ela disse: ah, tudo bem. Aí no final brinquei. Eu disse: deixa eu te dar mais uma referência. Eu sou o único ser humano que tem 1,98 m aqui fora no estacionamento. Aí sabe o que foi que ela disse, pastor? A paz do Senhor, pastor Manuelzinho. A lágrima começou a descer. Eu disse: não dá para se esconder nem por trás da fibra óptica da linha telefônica. Imagina como é que eu vou me esconder de Deus, se o salmista escreveu dizendo: para onde fugirei eu da sua presença? Se eu subir no mais alto, ele está lá. Se eu descer nas extremidades, ele está lá. Se eu for nas profundezas das águas, ele está lá. Para onde fugirei eu? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus. Não precisa nem da ordem de prisão. Só precisa o motoqueiro bater assim no vidro para te dizer umas coisas, porque tu fechou ele no trânsito sem
pensamentos que está passando na mente de Paulo. Talvez se fosse eu ou você, seria esses: será que valeu a pena gastar toda a minha vida e hoje estar aqui no corredor da morte, ser morto de uma forma tão brutal? Será que valeu? Será que esse Deus é Deus mesmo? Será que esse Jesus ressuscitou mesmo? Será que todo poder é dado no céu e na terra a esse Jesus? Será que esse Jesus é o que João diz mesmo? Que tem a chave de Davi, que quando abre ninguém fecha, mas quando fecha ninguém abre. Será que é? Glória a Deus. O pensamento de Paulo escrevendo a sua última carta, no seu último escrito, num dos seus últimos momentos a Timóteo foi: meu filho, no entanto, tudo isso que eu estou passando não é motivo para se envergonhar. Paulo está dizendo: tudo isso que eu estou passando não é nada comparado àquilo que o Senhor tem para nós. Paulo está dizendo: tudo isso que eu estou passando não se compara, que o olho não viu, as mãos não tocaram, os pés ainda não foram lá. Paulo está dizendo: nada do que está acontecendo comigo é motivo para se envergonhar do Evangelho. Aí Paulo vai continuar escrevendo e dizendo: Timóteo, eu te dou um conselho, firma na fé, mas não é aquela fé fingida mesma que Lóide, a tua avó, ela viveu firma naquela fé. Aí Paulo está dizendo: sabe por que, Timóteo? Porque no entanto nada disso é motivo para que eu venha me envergonhar do Evangelho. Aí em seguida ele vai dizer: porque eu sei. Glória a Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Deus. Quem pode ficar em pé, fica em pé. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Agora Paulo vai dizer para Timóteo: eu vou te dizer mais do que o suficiente para permanecer firme. Eu vou te dizer, Timóteo, mais do que suficiente para não se envergonhar do Evangelho. Aí Paulo está dizendo a Timóteo algo que deixa meus ossos estremecer. Paulo está dizendo: Timóteo, eu não preciso de carro novo, eu não preciso de apartamento na praia, eu não preciso de mansão, eu não preciso de uma conta bancária alta. A única coisa que eu preciso para me manter firme e não se envergonhar do Evangelho foi somente uma: conhecer a Cristo Jesus. É mais do que suficiente. Eu não estou pregando para uma geração que adora Jesus pelo que Ele tem para te dar. Eu não estou pregando para uma geração que adora Jesus pelos benefícios que Ele tem. Tem pessoas indo para a igreja para restaurar casamento, tem outros indo para a igreja para receber a cura, tem outros indo para a igreja para se libertar do vício. Mas nesta noite eu vim aqui te dizer: mesmo que não haja nenhum beneficiário, conhecer a Cristo Jesus. Conhecer a Cristo Jesus é mais do que suficiente. Segure a mão do seu irmão, por gentileza. Eu vou encerrar. Segure a mão do seu irmão, por gentileza. Para se manter firme não precisamos de outra coisa. Para se manter firme em Cristo Jesus, nós só precisamos uma coisa: conhecer a Cristo Jesus é mais do que suficiente. A ideia central de Paulo aqui é: não se envergonhe do Evangelho, nem tampouco se envergonhe de mim que estou preso, mas eu estou preso pela melhor causa. Eu estou preso por causa do Evangelho, e nada disso me faz se envergonhar. Abre a tua boca e adora. Abre a tua boca e adora.
eu estou levantando mantenedores lá. Vai ser maior do que o que tu pediu, porque está na minha vontade. Assim diz o Senhor. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu não estou pregando para a geração de covardes. Covarde aqui é o diabo que está lá fora. Eu não estou pregando para a geração de prostitutos. Eu estou pregando para a geração de homens e mulheres cheios da presença de Deus. E nesta noite, nos 105 anos de Assembleia de Deus nessa cidade, Jesus poderia estar pagando conta de todo mundo, dando carro novo. Jesus poderia estar dando casamento para moças e rapazes, mas nos 105 anos de Assembleia de Deus em Nova Cruz, Jesus está dizendo: permaneça firme, não se envergonhe do Evangelho. Conhecer a Cristo Jesus é mais do que suficiente. Ele desceu na casa para dizer: eu estou levantando a geração cheia, cheia. Mas aqui está acontecendo alguma coisa diferente.
Evangelista Manelzinho, do lado dos homens, tu conta uma fileira sim, uma não. Uma sim, uma não. Todos ex-presidiários. E voltando é tudo. Eu disse, mas as irmãs adoram do mesmo jeito. Ele disse, lá das irmãs tu conta, uma sim, outra não. Aqui não foi ex-presidiária, é esposa de ex-presidiário. E voltando, pastor, tu mistura tudo. Eu disse, estou entendendo, pastor. Aí eu disse, o senhor? Ele disse, minha última pena foi 18 anos. Eu disse, meu Deus, estou entendendo. Eu comecei a pensar, quando eles lembram da cela fria, quando eles lembram do pão que não tinha para comer, a chibata que levava, a pizza que levava, os livramentos que Deus deu de morte, os momentos que cercaram para destruir a vida deles, não tem como não, pastor. Eles têm que adorar mesmo. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Não tem como esse povo deixar de adorar não, pastor. Eles estão adorando é pouco. Glória a Deus. Aleluia. E café de manhã, almoço e janta não é motivo para te adorar. Os que mais eu vejo adorando é os que não têm café, almoço e janta. Aí vem adorar para ver se surge alguma coisa depois do culto. Aleluia. Talvez o que eu vou falar aqui não marque a sua história, mas como se envergonhar do Evangelho. Se aqui ainda tem alguém que o que Deus fez na tua vida é tão insignificante, que você vem nesse culto, nem dá glória, olha uma cara feia do outro, quando sai daqui não sabe nem o que aconteceu, mas ainda tem uma meia dúzia, que o que Deus fez na vida dele é tão grande, que ele já se arruma dando glória, ele já vem andando para a igreja dando glória. Ele já dá glória nos hinos oficiais. Já tem outros aqui. O que Deus fez na vida dele é tão transformador. Arrancou ele do buraco do pecado. Ele não consegue só dar glória. Já levanta a mão, já dá glória. Já quer correr. Já tem outros. O que Deus fez é tão grande. Ele dá glória. Ele levanta a mão. Ele coloca a língua estranha. Ele não para um minuto.
Estou colocando no lugar o que estava fora do lugar. Enquanto a minha glória está descendo,